Então, antes da gente começar a falar sobre taxa de juros abusiva ou exorbitante, a gente tem que definir os tipos de juros existentes, né? Então, a gente tem os juros moratórios e os juros remuneratórios. Ô, Eric, mas juros não são todos iguais? Tem diferença entre juros moratórios, remuneratórios? Não são todos juros? São juros, mas tem diferença sim. A diferença principal é que os juros moratórios são juros encarados como uma penalidade. Por exemplo, quando você atrasa o pagamento de um boleto ou de uma parcela do seu empréstimo ou financiamento, é cobrado juros de mora, ou seja, uma penalidade por esse atraso, e é chamado de juros de mora. Agora, os juros remuneratórios são juros que remuneram o capital emprestado, como, por exemplo, quando você contrata um empréstimo junto a uma instituição financeira, essa instituição financeira vai querer receber esse empréstimo, esse valor que ela te emprestou, depois de um tempo, com juros remuneratórios, ou seja, ela te emprestou um capital e ela vai querer receber uma remuneração por isso, uma compensação. Essa compensação é chamada de juros remuneratórios, que é exatamente a taxa desses juros que a gente vai falar agora no vídeo sobre sua abusividade. Agora que já definimos juros moratórios e juros remuneratórios, vamos falar sobre taxa de juros abusiva ou exorbitante. Para uma taxa de juro ser considerada abusiva ou exorbitante, ela tem que ter um parâmetro de comparação. Esse parâmetro qual é? É o parâmetro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que a gente já viu como que acha essa taxa passo a passo em vídeos anteriores aqui no canal, o qual eu vou deixar um deles aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ver e relembrar, né? Ou quem não viu ainda, ver como que acha a taxa média de mercado no site do Banco Central. Quando a gente compara a taxa contratada no nosso contrato de empréstimo ou no contrato que nós estamos periciando ou analisando, essa taxa, se ela for 150% da taxa média de mercado para o mesmo tipo de contrato e o mesmo período, ela é considerada pelo judiciário como uma taxa de juros abusiva ou exorbitante. Ô, Eric, então significa que se minha taxa for 150% ou mais da taxa média de mercado, ela é considerada abusiva, exorbitante? Exatamente isso. Se ela for 150% da taxa média de mercado ou 50% maior do que a taxa média de mercado ou mais, ela é considerada abusiva e exorbitante pelo entendimento do judiciário brasileiro. Essa taxa, abusiva ou não, é facilmente identificada quando ela é pré-fixada, ou seja, ela já é estabelecida no contrato, como, por exemplo, um contrato de empréstimo a uma taxa de 4% ao mês. A gente já sabe que a taxa naquele contrato de empréstimo de juros remuneratórios seria de 4% ao mês. E quando essa taxa é pós-fixada? Quando a taxa é pós-fixada, ela tem essa taxa fixa mais um indexador que vai resultar numa taxa efetivamente cobrada naquele contrato. Ô, Eric, então quando a taxa é pós-fixada, eu somo aquela taxa que está no contrato mais o indexador, por exemplo, uma TR, o INPC, o IGPM, e resulta numa taxa maior? Exatamente isso. Quando a taxa é pós-fixada, você vai somar aquela taxa que já está estabelecida no contrato, mais o indexador, que pode ser qualquer índice, que vai resultar numa taxa efetivamente cobrada no contrato bancário. E essa taxa resultante da taxa contratada mais o indexador, que vai ser comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para a gente analisar se é uma taxa exorbitante ou abusiva ou não.
E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, já se inscreve no canal, curte o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.